O processo de revisão começou em março de 2015. Nós temos aqui algumas datas que foram absolutamente são-chave neste processo. A primeira foi maio de 2018, em que se concluiu o processo de caracterização e diagnóstico, do qual resultou um conjunto de relatórios que estão disponíveis desde então a todos os cidadãos sobre um conjunto de temas e de universos relacionados com o município do Porto e que informaram as opções de projeto. Tendo-se começado a elaborar a proposta técnica do plano, que agora se termina no primeiro trimestre de 2018. Como sabem também os senhores vereadores, em março de 2020 nós tivemos a primeira interação com a Comissão de Acompanhamento, onde tiveram assento 31 entidades com interesses específicos, entidades públicas, com interesses específicos no território do município do Porto. A boa notícia é esta: o plano foi aprovado por essas 31 entidades que se pronunciaram sobre a proposta. A data-chave que segue a data de hoje, é a conclusão da proposta técnica do plano e esta reunião de executivo, onde se vota o início da discussão pública. Depois de fim deste período de discussão pública, os passos que se seguem são as alterações decorrentes dessa mesma discussão, a apresentação de uma proposta em reunião de Câmara para remissão à Assembleia Municipal, a sua discussão e votação em Assembleia Municipal. Nós temos, como sabem, tínhamos como prazo obrigatório de conclusão do Plano Diretor Municipal 10 de março do próximo ano. Esse prazo foi prorrogado, tendo em vista o período pandémico, mas nós não o queremos esgotar, muito antes, pelo contrário, queremos antecipá-lo. A partir de amanhã ficará disponível um site com todas as peças, portanto, independentemente da data burocrática, vamos chamar assim, oficial, do início de discussão pública, os cidadãos da cidade, ou os cidadãos do mundo, têm acesso a todas as peças do plano e, no fundo, a uma apresentação destes grandes objetivos através de um site que amanhã ficará online, cujo endereço é aquele que ali está. Eu suponho que é simples: www.pdm.cm-porto.pt. Portanto, nós não vamos aguardar pelo início da discussão pública para disponibilizar ao cidadão o plano, e a participação pública far-se-á preferencialmente através deste canal, sendo que uma das componentes deste site é um formulário específico para a participação. Não é o único, naturalmente a participação pode ser feita até por e-mail ou, se o cidadão quiser, em papel. Naturalmente nós estamos obrigados legalmente a disponibilizar fisicamente o plano. Desaconselhamos que essa consulta seja feita de forma física, tendo em vista o período pandémico, mas ela é possível mediante marcação, mediante solicitação do cidadão, e é nesses termos que a proposta é apresentada à reunião de Câmara. Este plano diretor municipal não rasga tudo aquilo que está hoje em vigor, é uma tentativa de aperfeiçoamento, mas é um aperfeiçoamento que naturalmente traz outras componentes, novas componentes, que se enquadram muito naquilo que é a preocupação de sustentabilidade, que todas as cidades hoje, ainda hoje de manhã abri uma reunião de ministros, com os ministros, sobre a matéria da sustentabilidade. A sustentabilidade é de facto um tema que no anterior plano municipal, porque o tempo ainda não era esse, porque a moda não era esse, ainda era uma coisa muito vaga. Desta vez isto é uma matéria de outra preocupação. Desde o princípio que houve uma enorme participação pública. Queria salientar o papel das forças políticas que participaram pelo menos em dezenas de reuniões no âmbito da Comissão, por um lado, nomeada pela Assembleia Municipal, mas também as outras forças políticas. Os vereadores participaram em muitas reuniões, eu estive em algumas delas, e, portanto, eu diria que todo este trabalho é um trabalho em que participaram muitas entidades, também aqui um papel muito especial da Comissão de Coordenação da Região Norte, a quem deixo aqui o agradecimento. Eu diria que nós, enfim, estamos em busca de uma posição o mais consensual possível e que é impossível não estarmos de acordo com os grandes objetivos definidos para a cidade em sede de Plano Diretor Municipal.
Nós, enfim, acho que é mesmo impossível não estarmos de acordo com os objetivos. O tema está em saber se as soluções encontradas se adequam aos objetivos que são definidos. Nós, nessa matéria, este é um trabalho muito exigente de estudo dos pormenores, das respostas concretas, é um trabalho que temos em curso. Nós próprios estamos a fazer esse esforço por procurar perceber cada uma das questões. Devo dizer que há matérias nas quais estamos aparentemente mais satisfeitos e outras matérias nas quais ainda temos algumas dúvidas. Por exemplo, parece-nos que, no essencial, nos temas de natureza ambiental, este PDM representa um progresso muito significativo e uma área com a qual devemos estar confortáveis. Nas questões que dizem respeito ao património, também encaramos progressos muito, muito significativos, embora possamos questionar, e aqui começam os tais pormenores, se não precisamos ainda de densificar um bocadinho mais as regras de construção nos edifícios vizinhos aos edifícios classificados. Parece-nos que o plano vai até ao limite do possível. Há aqui uma absoluta imperfeição da legislação, porque a legislação devia tratar as questões da mobilidade e devia forçar a tratar as questões da mobilidade numa lógica metropolitana e numa lógica regional, porque é evidente que o grande problema da mobilidade no Porto não é provavelmente causado pelas decisões que se possam tomar dentro da cidade, é pelo interface da cidade com o seu entorno. Se não viesse nenhum carro para o Porto durante o dia, no Porto circular-se-ia de forma muito fluida. E, portanto, nós temos esse problema e eu diria que nessa matéria há aqui ainda opções que merecem um debate mais profundo. Eu represento uma força política que está a procurar analisar estes documentos, o que não é coisa fácil, mas que desde já, naturalmente, tem preocupações com vários aspectos. Algumas já os fomos tornando mais ou menos claros, outros ainda não. Eu diria que a mobilidade tem sempre que ser vista numa perspectiva integrada, logo da própria área metropolitana do Porto. E estamos a falar apenas de um plano para o Porto e não da área metropolitana. Mas isto demonstra como faz falta esse planeamento metropolitano e como faz falta não se estar a trabalhar em conjunto. Reconheço que há aqui aspectos positivos quanto à questão das zonas verdes ou das zonas das linhas de água, etc. Mas não percebi ainda muito bem depois como é que também tudo isto se liga a este processo. Claro que a execução dirá de construção, de equipamentos, etc. Naturalmente que o PSD está de acordo com a generalidade dos princípios que este PDM encerra. As grandes opções são as opções que nos preocupam a todos. Há um aspecto central deste PDM, que o Sr. Arquiteto referiu, e que para um social-democrata como eu é importante, faz parte do nosso ADN, dizer que é um PDM reformista, e para um social-democrata é sempre melhor a via reformista que a via revolucionária. E ainda bem que este PDM não é um PDM revolucionário, é reformista no sentido em que assenta no PDM anterior, introduz inovações, melhorias, dentro de um quadro, até porque nós estamos numa cidade que é uma cidade que está bem, há aspectos a melhorar, mas não há nada de fundamental a alterar. Outro aspecto extremamente positivo é o reforço da preocupação ambiental, a introdução do índice ambiental, a preocupação com a gestão dos recursos hídricos, que é muito importante, sobretudo num contexto de alterações climáticas, onde os fenómenos climáticos extremos, e numa cidade como o Porto, os fenómenos hídricos são muito importantes, e, portanto, parece-nos que essa preocupação também é extremamente positiva e gostaríamos de louvar. Naturalmente que este não é o PDM que o PSD Porto faria. Há, para além de muitos aspectos de pormenor que podemos discutir e que são discutíveis e que não vamos aqui estar a referir, há algumas opções fundamentais que não são as opções que o PSD Porto faria, nomeadamente a principal, a opção pela densificação estratégica, que não é a nossa visão. O PSD considera que uma maior densificação vai agravar potencialmente os problemas de mobilidade, que são
um dos principais problemas na cidade do Porto, que essa densificação só seria aconselhável se houvesse uma alteração significativa nas redes viárias. Queria deixar uma nota, porque aqui passou esta questão da questão da mobilidade e também a questão da densificação da cidade. Nós não temos uma vez, aliás, este PDM, como aliás o Sr. Vereador do PSD reconheceu, o Sr. Vereador Almeida reconheceu, não introduz nenhuma revolução em termos daquilo que são os índices. Aquilo que avalia é, em algumas zonas da cidade, o potencial que existe para densificar determinadas partes da cidade, sendo que isso, a meu ver, tem consequências, algumas delas são consequências positivas e consequências negativas, como todas as opções em todas as cidades. Eu quero acreditar que uma cidade não deve ter índices fixos e deve ser muito mais a cidade que tem índices variáveis em função das condições, desde logo da acessibilidade. A acessibilidade é um fator importante e depois de tudo aquilo que é proximidade a centros onde há a criação de emprego. Porque, vejamos, também sendo verdade que isto tudo devia ser incorporado num plano que olhasse à mobilidade a nível metropolitano, também é verdade que se nós não formos capazes de densificar aqui e ali, aquilo que acontecerá é que a pressão será maior, porque haverá mais pessoas a querer vir trabalhar para o Porto e ficarão longe. Neste momento não há neste momento um consenso relativamente a quais vão ser as opções para a fase subsequente do metro. Até porque, a partir do momento em que foi dito que essa competência era dos municípios metropolitanos, recordo que isso foi anunciado por a altura da assinatura do contrato da linha rosa, pelo Sr. Ministro do Ambiente, na companhia do Sr. Primeiro-Ministro, ao passar este debate para dentro da área metropolitana, eu temo que muito dificilmente se consiga chegar a consensos. Porque, como sabem, há muitas exigências nessa matéria. E é bom de ver quais. A Trofa quer a sua linha, que foi prometida em tempo. A Maia tem legítimas expectativas a ter uma linha. O Gondomar quer a linha ao centro do Gondomar que liga ao Porto. E Matosinhos quer a linha que há de fazer a ligação a São Mamede. E Vila Nova de Gaia quer ter a ligação, já não das Devesas ao Porto, mas de Santo Ovídio ao Porto, fechando uma radial. E depois há municípios como Valongo, que ainda no Conselho Metropolitano de sexta-feira dizia nós também queremos metro. E eu consigo encontrar em todos os municípios da área metropolitana pretensões para metros ferroviários, pode não ser exatamente metro. E nós no Porto também sabemos as necessidades que temos. Ora, a não ser que o livro de cheque, a não ser que a bazuca venha toda para o Porto, e eu suspeito que não venha. Aliás, espero que venha uma parte da bazuca para o Porto, mas suspeito que não venha toda. Acho que ter passado para os municípios da área metropolitana esta competência foi o melhor passo para provavelmente todas as futuras decisões ficarem muito atrasadas. Desde logo a linha do Campo Alegre, depois uma linha na Boa Vista e depois a grande circular que o vereador Manuel Pizarro falava. Ora, mais vale não incluir isto no PDM do que estar a incluir no PDM coisas que nós sabemos que têm um fator de imponderabilidade de tal maneira elevado que apenas criariam condicionalismos e não criariam vantagens. O PDM é um instrumento de ordenamento e de planificação da cidade do seu consumo, sendo que o que vier superveniente tem apenas que estar suficientemente protegido. E está. Os dias que estão previstos para a discussão pública dizem respeito a dias úteis. Portanto, 30 dias de discussão pública correspondem a 6 semanas. A que crescem o tempo necessário para envio para o Diário da República do resultado da votação desta reunião de Câmara, temos que aguardar pela publicação em Diário da República e depois temos 5 dias úteis e só depois é que começa a discussão pública. O que isto quer dizer é que, em termos burocráticos, a discussão pública, se hoje for votada favoravelmente, começa, na prática, no dia 12 de outubro. 6 semanas em cima do dia 12 quer dizer que a discussão terminará em 23 de novembro.
Eu não tenho nenhum problema em alterar a proposta para acomodar a sugestão de levarmos a discussão até ao final do mês de novembro. Sendo certo que eu estou a falar do período, desculpem-me o termo, burocrático da discussão pública, oficial da discussão pública. A partir de amanhã, o plano está disponível para o cidadão conhecê-lo online, em casa. A partir de amanhã, eu posso me comprometer a ter já fisicamente o plano disponível para consulta. O que acontece é um período de pronúncia oficial, que são os tais 30 dias úteis, que eu não tenho problema em alterar a proposta para 35 dias úteis, por forma a ter mais uma semana de discussão pública, o que quer dizer que nos leva à discussão pública até ao final do mês de novembro. O que quer dizer que, na prática, objetivamente, passamos a ter o mês de outubro e o mês de novembro para este processo de discussão pública. Confesso-vos que não estaria disponível para aumentar muito mais este prazo, porque isso começa a colocar em causa o próprio cronograma dos trabalhos, porque desta discussão pública vão resultar um conjunto de pronúncias que são imponderáveis, eu não sei quantas são, nem de que teor, mas todas vão ter que ter uma resposta.